Os pilotos da Fórmula 1 estão divididos sobre as novas regras de 2026, e o que está por trás dessa polêmica pode mudar completamente o futuro da categoria. Enquanto alguns chamam os novos carros de estranhos e comparam o projeto a um experimento científico de baterias, Lewis Hamilton parece ser o único empolgado com o que está por vir. Mas será que os receios dos pilotos têm fundamento? Ou estamos diante de uma resistência natural à mudança que pode esconder algo muito maior? Para entender essa divisão, precisamos voltar ao centro das novas regulamentações. A partir de 2026, a Fórmula 1 terá uma divisão meio a meio entre energia elétrica e combustão interna tradicional. Parece simples, mas as implicações são enormes. Oscar Piastri, da McLaren, foi direto ao ponto antes do Grande Prêmio da Bélgica. Existem desafios desnecessários que não vão agregar nem à competição nem ao espetáculo. E quando um piloto jovem como Piastri, conhecido pela diplomacia, fala assim, é porque a situação realmente preocupa. O primeiro grande problema está no peso e na aerodinâmica. Os novos carros não serão significativamente mais leves que os atuais, mas terão chassis mais estreitos e rodas menores. O resultado? Menos aderência, menos downforce e velocidades menores nas curvas. As previsões falam de uma redução de até 30% no downforce, o que significa que os carros simplesmente vão andar mais devagar onde mais importa, nas curvas técnicas que separam os grandes pilotos dos medianos. Charles Leclerc testou o simulador da Ferrari em junho e foi categórico. Não foi prazeroso. Quando um piloto do calibre de Leclerc diz isso, não é apenas implicância. Mas existe um segundo problema ainda mais complexo: o gerenciamento de energia. A parte elétrica vai entregar 350 kW, quase 3 vezes mais que os atuais 120 kW. Porém, a capacidade de carregamento e armazenamento é limitada a 8,5 MJ por volta. Lance Stroll foi ainda mais duro e chamou todo o conceito de projeto científico de bateria. A crítica do canadense pode parecer exagerada, mas toca num ponto sensível. Os pilotos temem passar metade da volta mexendo em botões no volante, gerenciando energia como se fossem técnicos em vez de gladiadores da velocidade. A Federação Internacional do Automobilismo percebeu a revolta e já começou a fazer ajustes. Criaram uma rampa de redução de potência que vai diminuir gradualmente a entrega de energia antes que a carga disponível acabe em pistas com alta demanda energética. Também estabeleceram uma escala variável de coleta de energia dependendo do circuito, em vez dos fixos 8,5 MJ por volta. Em algumas pistas, o limite será de apenas 5 MJ. Essas mudanças vieram depois do medo de que, em circuitos com pouca frenagem, a única forma de coletar energia seria freando ou tirando o pé do acelerador nas retas. Imaginem o absurdo: carros de Fórmula 1 desacelerando propositalmente para juntar energia. Leclerc admitiu que as coisas estão caminhando na direção certa, mas destacou algo perturbador. Será necessário esquecer muito do que aprenderam na carreira e começar do zero. Para um piloto que corre desde os 4 anos de idade, ter que apagar parte da memória muscular é realmente estranho. E aqui mora um ponto crucial que muitos não percebem. Alguns pilotos vão se adaptar mais rápido que outros, e isso pode embaralhar completamente a hierarquia atual do grid. Nicolas Tombazis, da FIA, tentou minimizar a situação dizendo que pilotos naturalmente avaliam versões preliminares dos carros e podem chegar a conclusões precipitadas. Segundo ele, nenhum piloto vai sair de um carro de uma regulamentação e entrar em outro com menos downforce dizendo que gostou. Mas essa explicação soa como uma tentativa de abafar o problema em vez de resolvê-lo. Os tempos de volta provavelmente não serão muito mais lentos que os atuais, mas por razões completamente diferentes.
Enquanto os carros serão mais lentos nas curvas devido ao menor grip e downforce, o chassis mais estreito e a aerodinâmica ativa devem contribuir para velocidades máximas mais altas. A maior porcentagem de energia elétrica também deve permitir acelerações mais rápidas na saída das curvas. Mas isso significa que o perfil de performance será totalmente diferente, exigindo uma nova abordagem de pilotagem. E é exatamente aqui que Lewis Hamilton se destaca dos demais. Enquanto seus colegas reclamam, o heptacampeão vê oportunidade. Hamilton acredita que o piloto terá ainda mais influência no desenvolvimento, especialmente da unidade de potência e como usar essa potência. Para ele, o fato de estarem lutando pelo campeonato atual, enquanto desenvolvem o carro de 2026, é fascinante. Se fosse sempre o mesmo carro evoluindo numa escala muito pequena, não seria nem de longe tão divertido. Essa diferença de perspectiva revela algo profundo sobre mentalidade competitiva. Hamilton, com suas 7 conquistas mundiais, enxerga mudanças como oportunidades de se reinventar e mostrar sua adaptabilidade. Os outros pilotos, talvez menos confiantes em sua capacidade de adaptação, veem as mudanças como ameaças ao que já dominam. Mas a história da Fórmula 1 sempre exigiu que os pilotos mudassem e se adaptassem conforme a tecnologia evoluía. Giuseppe Farina venceu o primeiro campeonato mundial há 75 anos, num carro com motor dianteiro, freios a tambor e volante com aro de madeira, sentado com as pernas ao lado do túnel de transmissão. Ele não usava cinto de segurança porque a ortodoxia da época dizia que era mais seguro ser arremessado do carro em caso de acidente. Comparado aos padrões atuais, era praticamente um carrinho de rolimã turbinado. O medo do novo não se limita aos pilotos. É significativo que os primeiros testes de janeiro próximo serão realizados a portas fechadas no Circuito da Catalunha, em Barcelona, um contraste gritante com os eventos televisionados e abertos ao público dos anos recentes. A Fórmula 1 não quer repetir o fiasco do porpoising, que afligiu a geração atual de carros, nem os primeiros testes da era híbrida, quando os carros com motor Renault mal conseguiam completar uma volta. Mas Carlos Sainz, que agora corre pela Williams, trouxe uma perspectiva mais pragmática. Os pilotos vão se adaptar ao que for dado a eles. Se precisarem fazer 6 ou 7 mudanças de botões por volta, vão fazer. E vão se tornar bons nisso, como sempre fizeram. Essa declaração de Sainz talvez seja a mais honesta de todas, porque reconhece a realidade fundamental. Pilotos de Fórmula 1 são profissionais de elite que se adaptam ou são substituídos. A verdadeira questão por trás de toda essa polêmica não é se os carros de 2026 serão melhores ou piores, mas quem vai conseguir se adaptar mais rápido. Max Verstappen, atual tetracampeão pela Red Bull, terá que provar que sua dominância vai além do carro atual. Hamilton, agora na Ferrari, pode ver nisso uma última chance de mostrar sua genialidade adaptativa. Pilotos mais jovens como Piastri e Leclerc podem descobrir que sua juventude é uma vantagem na hora de assimilar novos conceitos. O que está em jogo vai muito além de carros mais lentos ou mais rápidos. Estamos falando de uma potencial redistribuição de poder no grid, onde conhecimento acumulado pode valer menos que capacidade de adaptação. E numa categoria onde décimos de segundo decidem carreiras, essa mudança pode ser revolucionária. A resistência que vemos hoje talvez seja apenas o último suspiro de uma era que está chegando ao fim, enquanto uma nova Fórmula 1 nasce diante dos nossos olhos. A questão é: quem estará pronto para abraçar essa nova realidade e quem ficará preso no passado?